Você sabia que tem uma oração que pode mudar a sua vida? Uma vez eu estava pensando aqui em algumas coisas. A oração tem poder. E se na oração tem poder, que é a conexão da nossa mente com o Pai diretamente, e como minha esposa fala, viver online, né? Ativado diretamente com o Wi-Fi do céu. E tem uma oração que eu parei para olhar para dentro da Bíblia, que o Espírito Santo me ensinou. E ela está no Evangelho de João 15:19. E o que está escrito no Evangelho de João 15:19? Quer ver? Está escrito assim, ó. Isto vos mando. Versículo 17, que eu vou começar até o 19, tá? Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Quando eu olhei para isso, para esse capítulo e versículo do Evangelho de João, o principal ali, 15:19, que vós não é desse mundo. Se fosse desse mundo, o mundo amaria o que era seu. Você crê que você não é desse mundo? Porque o corpo, Eclesiastes 12:7 fala, o corpo volta ao pó da terra. O espírito volta a Deus que o deu. E a alma, que é a psique, as práticas das nossas mãos, serão julgadas por Deus. E ninguém pode te julgar, somente Deus. Eu parei para pensar. Eu falei, aqui está uma oração que pode mudar a minha vida. Uma oração, porque se eu estou conversando com você aqui, e você conversa com pessoas na sua casa, antes de você estar aqui, onde você estava? Porque existem várias religiões, várias coisas, esse não é o caso, mas o Espírito voltará a Deus que o deu. E numa experiência que eu tive com o meu pai, na morte dele, que eu vi o Espírito sair e o corpo ficar. E quando o corpo ficou, pesou muito. E aí eu segurando ele, virou uma Maria mole ali, assim, corpo muito pesado. Deu um estalo na minha coluna, eu joguei ele no chão e uma dor terrível. Mas eu sei o que eu vi. O espírito volta a Deus que o deu. E o corpo pó da terra. A alma, o dia do julgamento. E o que você quer falar com isso, Alex? Quero falar. Você crê que você não é desse mundo? Você crê que você é do mundo do Pai? Que um dia Deus virá te recolher? Porque a única certeza que nós temos nessa terra é que um dia iremos morrer. Não temos certeza se vamos viver eternamente pobre ou rico, ou quantos anos vamos viver. Nós temos certeza somente disso, da afinidade desse corpo que vai ao pó da terra. E como que é essa oração que pode mudar a vida? Eu parei para pensar, né? E falei, Deus, se eu estou aqui na terra, nesse corpo, que o Senhor me concedeu, corpo e templo do Espírito Santo, e que sou o tabernáculo vivo da Tua glória, para transmitir luz àqueles que necessitam como eu necessito da Tua palavra e da Tua presença. Espírito Santo, conduz a minha vida em oração nesse momento, para que abra as portas do céu, e que esta oração seja ouvida. E eu fiz a oração. E qual foi a oração que mudou a minha vida? A oração que muda a vida. O título dessa mensagem é a oração que muda a vida. E eu parei e falei, Senhor, está escrito na sua palavra, no Evangelho de João 15:19, que eu não sou desse mundo, eu sou do teu mundo. Então se eu estou aqui e posso conversar com várias pessoas, com meus irmãos, com minha família, com meus amigos, no trabalho, em casa, há um diálogo. Então, Senhor, eu estava contigo em algum momento no reino espiritual e o Senhor me concedeu agora vir ao ventre da minha mãe e vir a esse mundo. E de alguma forma eu esqueci tudo que o Senhor falou comigo no reino espiritual. Você crê que você estava com Deus, que Deus falou no seu espírito algo? Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que pela neurociência,
uma pessoa sem sentido de vida e propósito, ela não vai viver muito tempo, porque a neurociência já afirma que uma pessoa tem que ter sentido e propósito de vida para prolongar os seus dias na Terra. E Deus, Ele te deu um propósito, Ele te deu um sentido. Só que a tua mente sempre fala, eu estou sem sentido, sem propósito. Não, Deus te enviou com um propósito, com um sentido. Mas às vezes, é pequenas coisas e você só olha para as grandes. Ou às vezes você está em grande e queria tanto isso e agora reclama. E aí fica essa pessoa dúbia, não sabe qual direção tomar, mas Deus te enviou com um propósito e um sentido. E a oração é: Senhor, se está na tua palavra, no Evangelho de João 15:9, que eu não sou desse mundo, eu estava contigo. Pai, numa conversa contigo, o Senhor falou comigo algo no meu espírito, e para isso me enviou a essa terra. Para isso me enviou a louvar e glorificar o teu nome e ser grato a ti. Senhor, lembra no meu espírito, nesse momento, o que eu devo fazer nessa terra. O que devo, Senhor, a ti, porque o Senhor me concedeu, me resgatou do império das trevas, me transportando para o reino do Filho do seu amor. O Senhor entregou o seu Filho para que o meu propósito seja cumprido aqui na terra. Senhor, eu não tenho forças para saber do meu propósito e muito menos, Pai amado, posso adivinhar. Mas eu preciso que o Senhor ative na minha memória espiritual, para que a minha memória carnal entenda e compreenda qual o caminho, qual a rota do princípio da tua palavra, que o Senhor falou comigo no reino espiritual. Por isso, Senhor, eu te peço aqui agora, pelo sangue do teu Filho amado, que foi vertido na cruz do Calvário, e me deu a redenção, e me deu a nova vida, me fazendo ser um novo homem, me transformando, trazendo o que diz a tua palavra, em Romanos 12, versículo 1 ao 3, Senhor, uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Não a mentalidade que eu tinha da educação dos meus pais, não para criticar os meus pais, mas sim, Senhor, a verdadeira e única educação do teu reino. Por isso que teu filho diz em Mateus, Senhor, 6:11, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. Então no céu eu estava em espírito, Senhor, e o Senhor me enviou com um propósito a esta terra. Então eu te peço, Senhor, aqui e agora, ativa no meu espírito o teu propósito, o teu sentido, a tua glória, para que a minha vida não fique sem sentido e eu fique como uma folha ao léu, que o vento leva de um lado para outro, porque eu não nasci para viver de um lado para outro, eu nasci para uma retidão do nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, que me comprou, que me lavou, que me remiu e que me batizou nas águas para me limpar, no arrependimento, Pai amado, Pai querido, e no fogo, porque o fogo do teu Espírito habita dentro de mim. Então eu preciso que o teu Espírito conduza a minha mente em espírito e em verdade nesta terra. Pai, é o que eu te peço nesse momento. Ativa no meu espírito para que o propósito e o sentido que o Senhor quer nesta terra eu possa caminhar de forma a agradar a Ti, porque todo aquele que agrada a Ti, Senhor, como diz a Tua palavra, buscar o reino e todas as coisas serão acrescentadas. Senhor, é o que eu te peço nesse momento. Esta oração, ela mudou a minha vida. Esta oração fez com que coisas acontecessem do reino sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. E começou a me dar sabedoria, discernimento, entendimento sobre a palavra. Porque a palavra, ela só pode ser discernida com o Espírito Santo, aquele que vai te ensinar as Escrituras.
porque você foi à escola e aprendeu a letra, e às vezes está lendo a palavra na letra, por isso que diz que não entende nada. Somente o Espírito pode ativar em teu espírito aquilo que é interpretação genuína, não de uma letra morta, mas de uma palavra que vivifica, uma palavra que se mexe, uma palavra que entra no teu coração e modifica a tua vida. A palavra que é verdade, a palavra que é única. Nenhum livro pode se comparar à palavra de Deus. E quando eu li o Evangelho de João 15:19, que eu não sou desse mundo, eu entendi que eu precisava fazer esta oração, falando com o Pai. Qual o propósito dele? Porque nós ficamos desesperados em dado momento, sem saber qual direção tomar. Mas você pode falar com o Pai. E às vezes você está com medo porque pecou, porque alguma coisa. Ei, o Pai tem misericórdia de vós. O Pai sabe do seu coração. Você não pode olhar para o seu coração e a sua mente, mas Deus pode e sabe do seu arrependimento. Deus sabe que você está buscando Ele, não está buscando os percursos contrários da vida. E às vezes, em algum momento, acontece alguns acidentes de pecado. Sim, porque como eu já aprendi e ensinei aqui, nós pecamos em ato, palavra, omissão e pensamentos. Mas Deus, Ele colocou esse capítulo e versículo para que nós venhamos a entender o que verdadeiramente Ele quer de nós. Uma conversa com Ele. E eu pedi a Deus o seu verdadeiro propósito. E o verdadeiro propósito, o mundo pode nos dar muitos. Dinheiro, ouro, prata, ganância de olhar somente para o nosso umbigo. Mas Deus, Ele colocou no Evangelho de João 15:19. Você crê que você não é desse mundo, mas é do mundo do Pai? E que um dia voltará para Ele, porque quando você olha para o cemitério, sabe que o corpo lá estará um dia, querendo você ou não. Mas Deus colocou esse capítulo e versículo para que venhamos a entender que nós precisamos orar no sentido do que Ele quer e não do que a nossa mente quer. Porque a nossa mente fica fadigando o nosso corpo em trabalho para ganhar dinheiro, para lá e para cá, mas vazios, sem a glória de Deus. E precisamos transmitir o sal, luz, tempero, a glória do propósito do Pai. Porque não somos discípulos de nossos próprios pensamentos, mas precisamos governar a nossa mente, não no que o homem fala para vender a nossa coroa, mas o que Deus fala em sua palavra, para que nós venhamos a buscar mais naquilo que a palavra diz e não no que o homem diz. O que a palavra fala com o seu coração e te diz que Ele tem um propósito na sua vida, sim, e é um sentido. E Ele te dá esse sentido através desse capítulo e versículo. Ore sobre ele, busque sobre ele, porque ele te dá o sentido e propósito de vida e prolonga os seus dias na terra. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus Emanuel. E seu Pai, o amado das nossas almas, enviou o seu Filho e morreu por nós. No Evangelho de João está esse capítulo e versículo que mudou a minha vida e eu creio, de corpo, alma e espírito. Esta é a oração que muda a sua vida. Em nome de Jesus, se gostou desta palavra, dá o like, comenta e compartilha. E juntos iremos propagar o Evangelho. Amém.